esse texto começou a martelar no meu juízo. E interessante como as coisas se encaminham. E hoje pela manhã na classe da EBD estávamos estudando sobre o livro de Atos. E aí, antes da gente começar a lição, tem aquele momento gostoso de oração, pedidos e agradecimentos. E a gente começou a falar sobre quando a gente pensa que as coisas não vão mais acontecer, Deus vem e acontece. Quando a gente já dá aquilo por perdido, Deus vem e faz acontecer. Letícia cantou aqui um hino muito bonito sobre que ainda há esperança para uma árvore cortada. E é um texto muito bonito que está em Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9, que diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. É um texto muito bonito. E sobre o hino que Letícia cantou, me veio à memória esse texto. E o grupo de louvor também, quando cantou o último hino, falava sobre caos, sobre esperança, quando a gente pensa que não tem mais saída, algo assim. Eu não conheço a letra, então não posso ajudar muito. Mas tudo isso a gente leva para o texto que nós vamos ler na nossa reflexão de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Quem achou pode se colocar de pé. Segunda Reis 4, versos de 1 ao 7. É um dos textos mais bonitos que eu conheço da Bíblia, se é que se pode dizer assim. Você vai entender por quê. Leiamos todos, acompanhe a sua versão. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Oremos. Santo e bondoso Deus, estejas, ó Pai, agora passeando nas nossas mentes, nos nossos corações, e que aquilo que Tu queres, ó Pai, seja agora falado, explanado, que eu seja usado por Ti, e que possamos sair daqui muito melhor do que quando entramos, Senhor, confiantes cada vez mais nas Tuas providências. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou, antes da gente
propriamente se deleitar sobre esse texto, eu quero fazer algumas ponderações sobre ele. Primeiro é o contexto, ou seja, como era que estava o que ela estava acontecendo neste ambiente onde esta providência divina, este milagre de Deus acontece. Bom, o reino de Israel estava dividido. Um pouquinho antes desse capítulo, em 1 Reis 12, há a divisão do reino entre as províncias do norte, ou o reino do norte, e o reino do sul. E interessante que o reino do norte ele tinha 10 tribos. O reino do sul tinha uma, porque uma ficou neutra. E as 10 tribos eram mais pobres do que o reino do sul. Esse local aqui é um local chamado Betel. Está lá no começo desse texto, desse livro, 2 Reis 2, onde explica que os servos dos profetas foram falar com Eliseu. Então, Betel fica no reino do norte, onde estava assolando a pobreza e a miséria. Depois, baseado nesse contexto, o que era ser uma viúva? Porque esse texto é: Eliseu ajuda uma viúva. O que era ser uma viúva naquela época? Bom, se você ainda não começou a pensar sobre isso, pense o seguinte: as viúvas, para poderem sobreviver, elas eram mantidas pelo templo. Então era muito difícil a vida das viúvas. Você vai entender isso quando você for ler a história de Tamar e Judá, lá em Gênesis 38. Por quê? Porque ela não tinha filhos, ela ficou viúva e ela queria arrumar um filho. Por que arrumar um filho? Porque a viúva, quando o marido morria, ela não herdava nada. Quem herdava era o filho mais velho. E se ela não tivesse filho, ela voltava para a casa do pai sem nada. E quem era que queria casar com a mulher naquela época que já tinha sido casada? Ninguém. Ela ficava na casa do pai e continuar sozinha para o resto da vida. Então a viúva, ela tinha um estigma, um karma. Em Gênesis, a partir do capítulo 11, tem a história de Sara, outra viúva. Aliás, perdão, ela não era viúva, ela era casada com Abraão. Mas ela ansiava muito por um filho. Por quê? Pelo medo da viuvez. Porque se ela ficasse viúva, quem era que ia mantê-la? A mulher não podia trabalhar. Tem outra viúva, Ana, viúva não. Outra mulher que almejava um filho, Ana. 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Ana queria muito um filho, mas por quê? Porque ela tinha medo que Eucana morresse e ela ficasse só. Como era que ela ia sobreviver? Então as viúvas vinham desse contexto. Um outro contexto: um filho ele poderia ser dado como forma de pagamento por uma dívida. Parece estranho, né? Mas era a lei. Êxodo 21, pode ler o capítulo todo, Levítico 25 falam sobre isso. Um filho poderia ser dado como forma de pagamento. E por que ela não tinha dado ainda os 2 filhos dela? Porque eles eram crianças. Crianças não podiam trabalhar. Quando eles fossem adultos, eles eram dados para quitar a dívida. E se ela tinha mais de um credor, porque o texto fala que os credores, então eles iam levar os 2 filhos. Ela ia ficar sozinha. Outra coisa, o que era a botija de azeite que o texto fala? A botija de azeite nada mais era do que um cântaro de barro, parecendo aquelas jarras que a gente tem de suco em casa. Cabia 1,5 litro a 2 litros de azeite. Também era feita de couro quando a pessoa queria levar o azeite, queria fazer uma viagem longa, queria levar. Eles faziam uma sacola costurada de couro de carneiro e ali eles colocavam azeite. Aquilo era uma botija. E o azeite? O que o azeite significava nesta época? Qual a importância do azeite? Bom, o azeite ele servia para 3 coisas. Primeiro, a unção. Ele servia para ungir sacerdotes, por exemplo, está lá escrito em Êxodo 29. Servia para ungir profetas, 1 Reis 19, e para ungir reis.
1 Samuel 9. Então o azeite servia para unção. O azeite também servia de alimento. 1 Reis 17. E o azeite servia como combustível, como para acender as lâmpadas. Está em Mateus 25, aquela parábola das 10 virgens, com a lâmpada que não tinham azeite para aquelas que foram incoerentes, faltou-lhes o azeite para acender a lâmpada, a lamparina. Então essas três coisas: o azeite servia para ungir, alimentar e como combustível para as lâmpadas. Aí eu vou ler de novo o texto para lhe e me esclarecer melhor, e você vai acompanhar na sua versão, assim mesmo, sentado pausadamente. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bom, irmãos, contextualizando essa história para que fique bem entendida, agora nós vamos nos deleitar um pouco nesse texto. E nós podemos tirar várias lições. Confesso aos irmãos que esse texto é tão grandioso que, se a gente separasse ele por versículos, daria uma reflexão para cada versículo. E a Bíblia é tão maravilhosa, como disse a irmã Jaqueline hoje pela manhã, que a gente lê um texto e vai tirando, a cada vez que a gente lê, vai tirando uma reflexão diferente. Mas o que é que essa bela história de providência pode nos mostrar? Primeiro, a quem recorrer? A quem recorrer? Eu, lendo esse texto, escrevendo, meditando sobre o que eu ia falar hoje à noite, eu lembrei do hino de catedral, que fala assim: chame a Deus. Diz mais ou menos assim: chame a Deus que tua vida Ele mudará, Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus. Essa mulher, meus irmãos, ela não titubeou. Se alguém tem dúvida do que era a situação que essa mulher estava passando, medite mais sobre isso que eu falei, essa contextualização. O que era ser uma viúva, o que era ter 2 filhos criança e sabendo que ela ia perdê-los. E para muitos os filhos é a maior herança, a maior riqueza que você tem. Comece a pensar o que se passava na cabeça dessa mulher. Mas ela soube a quem recorrer. Ela não pensou 2 vezes. Quando ela viu o profeta, foi lá falar com ele. E interessante como ela chegou. Ela chegou para o profeta, conversando com ele, perguntou, e ele disse: mas o que é? Como é que eu posso te ajudar? Em outras palavras. Ou seja, o profeta sabia que Deus poderia resolver. Ele só não sabia como. Que ele ia resolver, ele ia. Porque a intimidade do profeta com Deus era tremenda. E hoje nós temos que lembrar que nós somos os profetas.
O Evangelho, a palavra de Deus só será propagada se nós formos. Então a nossa intimidade com Deus deve ser tamanha como foi a de Eliseu com Deus. Eliseu sabia que ia resolver, só não sabia como. E aí a gente pode entender a primeira coisa, a quem recorrer. A segunda, Deus quer ouvir da nossa boca. Deus quer ouvir, meus irmãos, da nossa boca. Aí eu vou pedir a você que abra Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca. Outro texto muito bonito é o Salmo 86, Davi, Salmo de Davi, uma oração de Davi, que diz súplica e confiança. Ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Mas ele pede que Deus incline os seus ouvidos para atender a sua súplica. E um outro texto, Jeremias 33, 3, que diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer ouvir da nossa boca. Muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa: Deus sabe do que se passa no meu coração. Sabe? Deus sabe do que se passa na sua vida, na sua mente, no seu coração, na minha. Mas Ele quer ouvir de você. Interessante, quando você vai a um psicólogo, ele fica lá mudo, na cadeira sentado, com o caderno na mão, escrevendo, mas ele quer que você fale. Então, meus irmãos, Deus quer ouvir de você. Ele sabe de tudo o que se passa no nosso coração, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Porque quando eu peço ajuda, quando eu reconheço através das minhas palavras que estou precisando dEle, aí a coisa muda de figura. Ele não vai só me conhecer, Ele vai me ouvir, saber que eu estou precisando. Terceiro, valorize o que você tem. Interessante que aquela viúva disse assim: eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Muitas vezes a resposta para o milagre está dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos, e a gente fica dizendo: mas eu não tenho nada, eu não posso nada. Vamos evangelizar, eu tenho vergonha. Vamos para tal lugar, eu não posso. Vamos ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Tudo é assim. A gente esquece de valorizar o que a gente tem. Nós temos uma coisa que muita gente dá valor aí fora: liberdade. Nossa igreja está assim, de portas abertas. Se você não sabe o que é isso, procura na internet. Se você acha que tem muita coisa lá, mentira, muita fake news, procura o site Portas Abertas, que você vai ver o que é sofrer por simplesmente ter uma Bíblia na mão. Então, muitas vezes a gente não valoriza o que a gente tem. Age igual essa viúva. Ela tinha em casa uma botija de azeite. E olha que o azeite valia, viu? Como eu disse aqui. Era uma coisa que servia para unção, alimentação, combustível. Era um produto de valor agregado, valor alto. Terceiro, uma questão de obediência e fé. Meus irmãos, uma coisa interessante nessa história da viúva: se ela por acaso tivesse escutado a instrução do profeta e tivesse dito: eu só vou pegar 5 panelas, ou então eu não vou pedir aquele vizinho não, que ele é chato, vou pedir só a esse e a esse. Não. Ela seguiu exatamente à risca tudo aquilo que o profeta disse. Meus irmãos, muitas vezes Deus fala conosco de diversas maneiras, mas a gente não escuta. Eu acho que só se ele descesse em espírito na nossa frente para falar, e talvez eu dissesse: é um fantasma, saísse correndo comigo, para poder eu escutar. Então, muitas vezes a gente não sabe
ouvir aquilo que Deus quer. Essa mulher não. Ela seguiu à risca tudo que foi dito pelo profeta. Quando ele disse: vá aos seus vizinhos, consiga vasilhas, não poucas, ela foi. Mandou os filhos irem e trouxe o máximo que pôde. Isso me faz lembrar a história de Abraão e o cordeiro. Também outra questão de fé. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Mas em Gênesis 22 descreve a história de Abraão quando ele levou Isaac para ser sacrificado. Imagina o que se passava, quer dizer, eu não consigo imaginar o que se passava no coração de Abraão levando um filho para sacrificar. Mas a fé dele era tão grande que ele sabia que Deus poderia, que ele tinha poder e tem, providenciar algo. Mas se ele quisesse, ele faria. Se ele não quisesse, ele não faria. E mesmo assim, ele ia sacrificar o filho, caso Deus não providenciasse um cordeiro. Porque ele foi obediente a Deus. Outra história foi Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18. Eu já tentei várias vezes, já vi alguns vídeos, sobre Elias. O que será que Elias deve ter tirado muita onda? Vou usar um termo bem jovem, mas Elias vem naqueles 450 profetas se mutilando, se cortando para o Deus deles e nada. Ele deve ter tirado, como a própria palavra diz, que ele disse: cadê? Ele deve estar dormindo, ele não está ouvindo. Ele deve ter tirado, e só, meus irmãos, um homem contra 450 tem que estar mesmo dizendo assim: Senhor, tu está aqui comigo. E esses 450 já era. É uma prova de fé tremenda, meus irmãos, de obediência. E ele fez exatamente aquilo que Deus pediu. Um outro exemplo, agora no Novo Testamento, a mulher e o fluxo de sangue. Lucas 8. Essa mulher se assemelha muito à história da viúva. Ela sabia que a única maneira dela ficar curada era tocar em Jesus. Meus irmãos, tocar. Ela não queria nem dizer: mestre, olha para mim. Ela só queria tocar nele. São provas de fé que a gente fica assim, enaltecidos, de não entender. Outra prova, Mateus 13, quando Deus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de uma mostarda, Jesus fala, a gente teria o poder de dizer ao monte: sai dali e vai para ali. Agora volta para ali, com a montanha. E a gente não tem esse poder. Por que a gente não tem? Porque a nossa fé nem se assemelha ao grão de uma mostarda. Essa mulher não. A fé dela foi tamanha que ela providenciou tudo aquilo que o profeta disse. Agora a parte mais interessante desse texto, quando ele diz assim: feche a porta sobre você e sobre seus filhos. Meus irmãos, muitas vezes a gente é acostumado com a mídia, com algumas igrejas, com algumas coisas que acontecem aí por fora. A gente quer que o milagre seja assim, com fogos de artifício, trovão, descer um ser iluminado na minha frente para falar comigo. Esse é o milagre que a gente quer, o espetáculo. Mas Jesus Cristo foi uma pessoa que nunca pediu espetáculo. Ele curou aquele cego quando ele foi num sábado, quando ele fez aquela lama, colocou nos olhos do cego e pediu que o cego fosse limpar. Quando o cego voltou, não sabia quem tinha sido. E o pessoal do templo querendo saber quem era, quem foi que ele curou, foi, não sei, só sei que foi curado. Jesus podia dizer assim: dia que foi Jesus, fale bem alto, sai gritando aí: foi Jesus que me curou, foi Jesus. Jesus Cristo não fazia propaganda. Deus, meus irmãos, Ele fala para a gente, muitas vezes através de mulas, de jumentinhos. Ele já nos falou através da estrebaria, da cruz, da Bíblia, dos vizinhos, de uma humilhação, de um monte de não que a gente já ouviu, de perseguição, do deserto, de doenças, que muitas vezes tem curas e outras não. Muitas vezes a gente ora tanto para ficar curado, e Deus diz: mas eu não vou deixar que você fique curado, você vai morrer e vai vir morar comigo. Então, meus irmãos, Deus fala através de muitas coisas.
E a gente tem que aprender com essa mulher a seguir o que Ele quer. Fecha a porta. Mateus 6, a partir do versículo 5. Eu vou ler para você o 5 e o 6. Mas depois você pega esse texto e lê em casa. Diz assim, Mateus 6, versículos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Muitas vezes, meus irmãos, só quem sabe o que está passando no nosso coração é Deus. Não é nem o nosso cônjuge, não é nem a nossa mãe, nem nosso pai, é nosso Pai Celestial. E eu vou dizer a você, com propriedade, eu acho que os maiores milagres, porque o maior foi ali na cruz, Jesus Cristo, mas os maiores milagres que Deus pode fazer na nossa vida, na sua vida, Ele vai fazer em secreto. Aquilo que a gente disse hoje de manhã, quando você pensa que já não tem mais, aí Ele vai lá e faz, porque Ele é Deus. Tudo é feito para a sua glória. Se as coisas fossem fáceis de ser conseguidas, a gente não daria valor. Para Ele não foi nada fácil. Para Ele conseguir que nós tivéssemos livre acesso a Ele novamente, Jesus Cristo precisou descer e morrer para poder ressuscitar e nos trazer a redenção. Então feche a porta, converse com Deus, você e Deus. Depois faça a sua parte. Bem que Eliseu podia dizer assim, né? Olha, viúva, você vai chegar em casa agora, vai ter um monte de balde lá cheio de azeite, um monte de vasilha lá. Do nada vai surgir um monte de vasilha, tudo cheio de azeite. Não. Ele disse, vá, peça emprestado aos seus vizinhos, não poucas, ou seja, muitas vasilhas, e deite a botija sobre essas vasilhas. Então nós temos que fazer a nossa parte. Se você lembra do milagre da ressurreição de Lázaro, o povo teve que remover a pedra. Não era nada assim, sai pedra, a pedra saiu voando. Ele poderia fazer isso, não poderia? Poderia. Mas Deus, meus irmãos, não vai agir na nossa vida se a gente ficar de braços cruzados, sentado no sofá, esperando que algo aconteça. Poder, Ele pode. Mas eu creio que Ele não vai. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não dá valor às providências divinas na nossa vida. A gente fica igual aquilo que a gente estava conversando, eu e Kaline hoje. Algumas pessoas pensam que Deus é uma marionete, um amuleto. Ah, eu vou fazer isso porque Deus vai me ajudar, eu vou enriquecer, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Parece que eu mando e Ele obedece. É o contrário. Não, meus irmãos. Se ficarmos com os braços cruzados, esperando as coisas caírem no nosso colo, elas nunca vão cair. Porque Ele quer que nós façamos a nossa parte. A penúltima coisa, Deus age com abundância, tremenda abundância. Vejam essa história da viúva. Quando ela disse, traz-me outra vasilha, não tem mais. E o azeite parou. Parou. Se ele tivesse assim, se ela tivesse mais vasilha, ele tinha continuado, não tinha? Tinha continuado. Mas Deus age com abundância e age conforme o seu querer. Meus irmãos, Deus Ele quer muito para as nossas vidas. Ele não nos fez para sermos limitados, pessoas que dão desculpas, pessoas que ficam no banco, não. Ele fez para a sua glória, para o seu louvor, para trabalhar no seu reino. Então Ele quer abundância. Jesus Cristo disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, meus irmãos. Então
Então, que a gente possa entender que, acabou a vasilha, acabou o azeite. Eu vou providenciar mais vasilha, vai ter mais azeite. Eu só posso ir para o culto no domingo. Ok, venha no domingo, mas também você vai receber a sua bênção proporcional ao domingo. Eu estou com o Senhor todo dia quando eu posso, eu estou lá fazendo a obra. Paulo escreve que nós trabalhamos não é para nos vangloriar, não. Trabalhamos porque é uma alegria e uma recompensa dos santos trabalharem na obra de Deus. É um agrado a gente poder fazer a obra. Mas saiba que Deus opera assim. Acabou a vasilha? Acabou o azeite. A vasilha continua. Eu vou me capacitar, eu vou buscar, eu vou ver se eu consigo um tempo. Você vai ganhar com isso. Que Ele vai usar você nesse tempinho a mais. Eu só posso, no meu trabalho, eu posso parar 15 minutos para orar com as pessoas. Ele vai usar você nesses 15 minutos para a sua glória. E por fim, uma questão de fidelidade e gratidão. No final desse texto, no último versículo, diz assim, deixa eu voltar aqui, diz: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Interessante, meus irmãos, como as pessoas, a maioria delas, não é o nosso caso, só buscam a Deus quando estão ruins, precisando. Essa mulher buscou a Deus quando estava precisando. Os filhos seriam escravos, ela ia virar praticamente uma mendiga. Buscou a Deus. Mais interessante que quando o milagre aconteceu, quando aquele azeite transbordou e inundou aquelas vasilhas, ela não disse: opa, fiquei rica, agora eu vou gastar por conta, não quero nem saber. Não. Ela voltou e foi procurar o profeta, meus irmãos. Muitas vezes a gente procura a Deus, quando o milagre acontece, a gente dá as costas. A gente pede tanto emprego, quando o emprego chega, a gente não vem mais para a igreja porque arrumou um emprego. Aí Deus vai e toma o teu emprego de volta. Estou só lembrando a você que buscar primeiro o reino de Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa também buscar a Deus quando a gente está na bonança, quando tudo está bem, quando as coisas funcionam. Porque é muito bom procurar a Deus só quando a gente está precisando. Ele pode fazer? Pode. Conforme o seu querer? Conforme o seu querer. Se Ele fizer, Ele é Deus? É. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas uma coisa eu sei, que se você buscar a Deus sempre, no momento ruim, no momento bom, na sua necessidade, na sua bonança, quando as coisas estiverem bem ruins, você passando pelo seu deserto, que só vai caber a você e a Deus. Às vezes ninguém sabe a dimensão do deserto que cada um passa. Busque a Deus, mas quando estiver bem, também busque a Deus. E que Ele possa nos abençoar. Amém?